Olá, tudo bem? Tudo bem mesmo? Estamos aqui para mais um episódio da nossa série Felicidade na Vida Real. Eu espero que você esteja gostando dessa série, que você esteja aproveitando muito bem as reflexões e as atividades, porque aqui no Treinando para a Vida é assim. A gente traz o conhecimento, traz o conteúdo teórico, mas a gente traz também uma atividade prática para te ajudar em internalizando esse conhecimento e transformando isso em aprendizagem e em novos hábitos na sua vida. E se você está vendo essa série, com certeza é porque esse tema, felicidade na vida real, te chamou a atenção, não é mesmo? Porque quem não quer ser feliz? Eu sempre digo isso, todos nós queremos ser felizes. E ainda mais ser feliz na vida real, sem estar buscando essa felicidade em uma coisa, né, abstrata, em um momento mágico, mas ser feliz todos os dias, isso é muito importante. Isso renova as nossas forças, isso nos torna pessoas mais saudáveis, né? Ser feliz aumenta a nossa imunidade, ser feliz aumenta toda a nossa possibilidade de alcançar o sucesso que nós desejamos na vida pessoal e na vida profissional. Muita gente pensa que é o inverso. Quando eu alcançar o sucesso na vida profissional ou na vida pessoal, eu vou ser feliz. Mas eu tenho uma notícia para você: é o contrário. Quanto mais eu sou feliz, mais eu tenho possibilidade de alcançar o sucesso em todas as áreas da minha vida. Pessoas felizes são pessoas mais produtivas, são pessoas que alcançam melhor os seus objetivos. Então, deixe o seu like se essa reflexão já está fazendo sentido para você. Não deixe para depois. Vai lá no joinha e deixa a sua curtida. Se você chegou aqui hoje, seja muito bem-vindo. E os demais episódios estão aí atrás para você poder assistir, né? E se você já tem assistido, ótimo! Bora lá para o nosso 10º episódio. E nesse episódio de hoje, o tema dele é aprender a conviver com o luto, né? Um tema que muita gente acha que não tem nada a ver com felicidade, que é o oposto da felicidade, né? Luto e felicidade, né? O que é o luto, na verdade? O luto é uma perda de um ente querido, mas também pode ser uma perda de um relacionamento, a perda de um emprego, a perda de um lugar, né, que você gostava e você teve que mudar. Então, o luto pode ser qualquer tipo de perda que cause em você uma dor, um vazio, um sofrimento por estar perdendo. E essa dor, gente, ela é muito singular, ela é muito pessoal. Cada um sente de uma forma e vive o luto de uma forma. Então, é por isso que nós precisamos compreender bem o luto, para que a gente respeite a nossa individualidade com relação ao luto, a nossa forma de viver o luto e a forma que o outro tem de viver o luto. E vivenciar o luto não quer dizer que nós não somos felizes. Nós continuamos sendo pessoas felizes, vivendo um momento de tristeza. Um momento no qual a gente precisa muitas vezes chorar, a gente precisa às vezes ficar sozinho, ou às vezes a gente precisa compartilhar com alguém essa dor. E o luto, ele tem várias fases. Ele tem a fase da negação, aquele momento que a gente fala assim: não, eu não acredito que isso aconteceu, eu devo estar sonhando. Essa pessoa está viajando, ela vai voltar. Não, eu não aceito isso, eu não acredito, isso não é uma verdade. Então, isso é uma fase que a gente dá o nome de negação, né, na psicologia. Então, uma pessoa nega que aquele fato realmente aconteceu com ela, tá? Existe uma fase também, né, do luto que a gente chama de revolta ou raiva. É um momento que a pessoa tem muita raiva daquilo que está acontecendo com ela, né? Ela fica com raiva da pessoa que partiu, ela fica com raiva às vezes do universo, do mundo, ela fica com raiva das pessoas, ela às vezes fica com raiva dela mesma, dela não ter feito mais nada por aquela pessoa.
ela sente mesmo uma raiva, uma revolta terrível daquilo ter acontecido. E muitas vezes, quando ela tem uma crença, ela costuma nessa época também ficar com raiva de Deus, ficar com raiva daquilo que ela acredita e até culpar a Deus por aquilo ter acontecido, por aquela pessoa ter partido, tá? Também, gente, existe um momento do luto que a gente chama de barganha, de negociação. É um momento com que a pessoa tem afirmações do tipo assim: eu faria tudo, eu daria tudo que eu tenho hoje para essa pessoa não ter partido, né? Eu quero trocar isso que eu estou vivendo, por esse sofrimento. É um momento que a gente imagina que se a gente pudesse trocar, negociar, barganhar para que aquele momento voltasse e aquela pessoa ou aquela situação, né? Eu estou falando muito de pessoa, tá? Porque geralmente a dor, né, que a gente mais reconhece como luto é a perda de alguém. Mas pode ser também a perda de algum relacionamento, né? Ou de alguma outra coisa que a gente tem um zelo, né? Um apreço e aquilo se foi da nossa vida. Então, tem essa fase, né? Da barganha. Tem uma fase também que é a fase da tristeza profunda, que algumas pessoas chegam nesse momento a entrar realmente em depressão, que elas ficam tão tristes, tão tristes, tão tristes, a vontade de chorar é tanta, né? A dor é tanta, às vezes se culpam por aquilo ter acontecido, que elas podem até mesmo apresentar sintomas depressivos nesse momento do luto. E chega uma última fase, né, que normalmente ela chega por último, porque essas fases elas não têm muito uma ordem cronológica. Como a dor do luto ela é muito singular, pode ser que algumas pessoas vão sentir num momento, outras vão sentir em outra, que isso pode variar, né? Também pode, eu costumo dizer que viver o luto é viver naquela montanha russa de emoções e viver nessa montanha russa das fases do luto. Ora você já está você tá na negação, ora você está lá na depressão, ora você volta lá na negação, ora você pode estar na raiva, né? Então, assim, não tem uma cronologia, tá? Porque, como eu falei, é muito pessoal, tá? E aí, a última fase, teoricamente, né, é a fase da aceitação. É quando nós chegamos no momento em que a gente consegue lidar com aquela dor de uma forma mais suave, mais tranquila, e que a gente consegue perceber, né, isso dentro de nós e aceitar que aquela pessoa partiu, que o tempo que nós vivenciamos com ela foi bom, que nós aprendemos algo com ela e a gente aceita que aquilo não tem volta, que aquilo já encerrou o ciclo na nossa vida, que é um outro ciclo que está se abrindo, né? Então, isso vai acontecer, a gente chamando isso de fase da aceitação, tá bom? Então, é importante a gente compreender e respeitar essas fases, sim, e vivenciar isso, sim, né? Todos nós precisamos vivenciar. Algumas pessoas que tentam não viver isso, né? Que querem dizer que não estão no luto e tentam viver a vida como se nada tivesse acontecido, pode chegar lá na frente, depois de 2, 3 anos, e ela ter uma regressão para essa fase, ela ter uma tristeza profunda, ou ela ter uma depressão, ela ter um adoecimento qualquer, porque ela não vivenciou o luto. Então, gente, ser feliz, né, na vida real é também conviver com as perdas, é também viver os momentos de tristeza, é também viver esse processo, né, do luto na nossa vida. E aí, eu quero até lembrar de um filme que normalmente eu cito muito nas minhas falas, né, que é aquele filme Divertidamente, porque ele apresenta lá as emoções. E aí, o que que acontece naquele filme? A gente, né, percebe lá que existem 5 emoções primárias, que é a raiva, o nojo, o medo, a tristeza e a alegria. E aí, a alegria naquele cenário todo, se a gente for observar, ela é que é a grande vilã da história. Por quê? A Riley, que é a menina principal do filme, né, a menininha lá, ela passa por um momento de luto, porque os pais mudam da cidade em que ela morava e vão para uma outra cidade.
Chegando lá na outra cidade, ela tá vivenciando o luto, por quê? Porque ela perdeu a escola, ela perdeu o esporte que ela fazia, ela perdeu a convivência com os colegas. Então, aquilo é um momento em que ela precisa viver a tristeza. Só que a alegria tenta sabotar isso o tempo todo. A alegria quer que a Riley fique feliz o tempo todo. E aí, dentro do filme, né? Não vou contar o filme todo para vocês, mas a gente vai percebendo como aquela menina precisava viver a tristeza, né? Viver a saudade, viver tudo que ela tinha para viver naquele tempo, ao invés de ficar o tempo todo tentando ficar feliz, né? E aí, uma outra coisa importante nesse filme, que lá dentro, né, do cérebro da Riley, tem um momento que fica a alegria e a tristeza dentro das memórias dela, né? Na na questão do cérebro lá, onde que ficam as memórias. E aí elas encontram o Bim Bom, que é um amigo imaginário da Riley. E aí esse Bim Bom tem um determinado momento que ele tinha um carrinho. E aí o carrinho dele cai no esquecimento. Vai embora, desaparece. E aí ele começa a chorar, porque ele tá perdendo o carrinho, né? Que era o companheiro dele ali nas aventuras dele com a Riley. E aí a alegria chega perto dele e fala assim: não, não chora, não, vamos embora e tal. E a alegria toda eufórica, né? Toda alegre, como é o nome, alegria, ela tenta fazer com que ele não sofra naquele momento com a perda do carrinho. Ela fala para ele não chorar. E é o que muita gente faz quando o outro está chorando, quando o outro está no luto. E a gente faz na intenção de ajudar, mas essa é a pior ajuda que a gente pode dar para uma pessoa quando ela está triste, quando ela está vivenciando luto. Não chore, né? A pessoa precisa chorar, ela precisa pôr aquela dor para fora, né? E isso vai, você tem que voltar a viver, você tem que tocar sua vida, larga isso para um lado. A pessoa acabou de ter uma perda, ela vai tocar a vida dela, ela vai viver novamente, mas ela precisa passar por esse momento e respeitar essa fase do luto. E aí, de repente, no filme, a tristeza, a alegria fala essas coisas, sai para lá, aí a tristeza vem, senta do lado do Bim Bom, né, do amigo imaginário que tá lá chorando, chorando, e ela fala assim: é difícil mesmo quando a gente perde alguém que a gente ama. É muito difícil. E aí ela escuta ele, ela fala essas palavras, fica sentada do lado dele, e daí a pouco passa e ele se levanta e começa a andar novamente com elas. E aí a alegria pergunta assim para a tristeza: como que você conseguiu isso? Né? Tipo assim, ela tentou e não conseguiu, e a tristeza conseguiu fazer com que ele saísse dali e continuasse a caminhada dele com elas. Então, como que ela conseguiu? Ela conseguiu o quê? Estando perto, sentando ao lado dele, ela conseguiu escutando o que ele falava e ela conseguiu validando a emoção dele. Ela disse: é difícil mesmo quando a gente perde alguém que a gente ama. Então, isso, gente, já fica uma dica para você. Se você conhece alguém que está passando por um luto esse momento, ou você mesmo está passando, né? Valide a sua tristeza, valide a sua emoção, saiba que é difícil mesmo viver esse momento. E vai ter horas que você vai querer ficar sozinho, vai ter horas que você vai chorar, vai ter horas que você vai querer alguém ao seu lado para você conversar. Vai ter momentos que pode ser que você precise, não todo mundo, mas algumas pessoas precisam de uma ajuda psíquica, né? Uma ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, para ela conversar, para ela organizar isso dentro dela. Vai ter horas que você vai precisar se conectar com a sua espiritualidade, com a sua crença religiosa, independente de qual é. Você precisa se conectar com um sentido maior na sua espiritualidade para que você consiga transcender esse momento de luto. Então, é difícil? Sim, mas passa. Mas vai passar no seu tempo, vai passar de acordo, né, com o seu jeito de lidar com o luto. Você não precisa se comparar que talvez perdeu uma pessoa, a mesma pessoa que você perdeu, talvez essa outra pessoa perdeu e ela já está dando sequência na vida dela e você não.
porque são diferentes, as pessoas são diferentes. Geralmente, a gente fala que o primeiro ano, ele é o mais difícil para todo mundo, quando você perde alguém ou quando você perde alguma coisa muito importante. Porque nesse primeiro ano, você vai viver todas as datas importantes sem essa pessoa. Você vai passar o aniversário, o seu, o dela, né? Você vai passar o Natal, o Ano Novo, as férias, a Páscoa, o Carnaval, tudo que vocês costumavam talvez fazer alguma coisa, né? Mesmo que, igual eu falei, às vezes foi uma mudança que você fez, que você perdeu algumas coisas que estavam atrás. Mesmo que não seja uma pessoa. Esse primeiro ano, ele é o mais difícil. Depois que você passa o primeiro ano, aí vai ficando mais suave, né? Porque você já passou o aniversário, você já passou o Natal, você já passou o Ano Novo, e aí você vai conseguindo vencer, né? Melhor, você vai conseguindo viver. A saudade, a lembrança dessa pessoa vai ser para sempre. Você não vai ter amnésia, você não vai esquecer que essa pessoa existiu na sua vida, o sentido que teve ela na sua vida, mas você vai realmente, né, ter essa lembrança, essa saudade. Às vezes pode até ser que você chore ainda, né, quando você se lembrar dessa pessoa, mas a dor vai diminuir e você vai começar a viver a sua vida de uma outra forma. Quero até ler um trechinho desse livro aqui que diz assim: é preciso viver esse outono para que um novo tempo comece a surgir lentamente, anunciando novas esperanças, tá? Então, é preciso viver o outono, viver esse momento que é mais escuro, em que as folhas caem, em que tudo parece mais triste, para depois, né, lentamente a esperança vai voltando, você vai ressurgindo e vai tocando a sua vida, tá bem? Bom, alguns rituais, algumas práticas, às vezes podem ajudar você a vencer melhor esse momento do luto, né? Então, mas como eu falei no início, como a dor é muito pessoal, é muito singular, é subjetiva, é de cada um, talvez o que funciona para um não funciona para o outro. Então, eu vou falar vários aqui e é você que vai avaliar e ver o que faz sentido para você nesse momento. Tem pessoas que precisam, às vezes, fazer uma lista de todos os momentos bons que ela vivenciou com essa pessoa. E a partir dessa lista, praticar a gratidão, ser grato por ter tido essa pessoa na vida dela, por ter vivenciado esses momentos, por ter sido feliz ao lado dela, né, por ter aprendido com ela. Então essa lista dos momentos bons e a gratidão por esses momentos pode sim te ajudar a vencer o luto de uma forma mais saudável, mais tranquila, digamos assim. Outro tipo de técnica é escrever uma carta. Muitas pessoas precisam escrever uma carta para esse ente querido, falando coisas que você não falou, que você gostaria de ter falado, conversando com essa pessoa mesmo na carta, tá? Então você pode fazer um momento de interiorização, escrever essa carta, mesmo que seja aos prantos, porque depois que você escreve toda essa carta, você vai se sentir mais aliviado, mais leve, mais tranquilo, tá? Então é uma outra sugestão de técnica. Também pode ser que você precise fazer uma experiência de buscar na sua memória qual é o legado, o que essa pessoa deixou para você, o que essa pessoa te ensinou, né? O que ela deixou de marca para você continuar a viver, né? Então, pense nisso também. Uma outra coisa muito importante que pode ajudar, né? É você fazer, né, uma meditação, você buscar aí na sua espiritualidade um sentido, o que você acredita que significa a morte, né? O que você significa a perda. Então pode ser uma outra, né, técnica a ser usada, né? Buscar um sentido na sua espiritualidade. Outra coisa importante é aquela questão do desapego, né? De você tirar as coisas daquela pessoa, aquilo que, né, ficou ali, doar aquelas roupas, aquelas coisas. Algumas pessoas precisam até mesmo de mudar o ambiente, a decoração, ou pintar a casa, ou até mesmo mudar de casa.
tá? Não tô falando que você tenha que fazer isso, mas são algumas práticas que ajudam a pessoa a viver melhor o luto, a pessoa a se sentir melhor com esse luto, tá? Então, são alguns detalhes aí que são importantes. Essa é uma prática que vai depender de você. Como você se sente, se você acha que isso faz sentido para você, você pode praticar isso, tá? E eu quero dizer para você, né, que mesmo a gente passando por um momento de luto, a gente pode ser feliz, porque a felicidade, ela independe do meu estado emocional. Eu posso estar triste, vivendo um momento de sofrimento, de tristeza por causa dessa perda, mas eu continuo sendo feliz, né? Porque a minha felicidade, ela é algo que é maior do que esse estado emocional, tá? E esse sofrimento, ele faz parte da minha condição humana. Então, para a gente finalizar, né? Vamos finalizar com a frase: para ser feliz diante do luto, lembre-se, a saudade dói, mas não tenha medo de sorrir novamente, de contemplar as flores, de amar e sentir amado pelos amigos e familiares, né? Afinal, você pode ter perdido uma pessoa, ou perdido algo, um relacionamento, ou um emprego, ou uma casa, mas existem outras pessoas à sua volta que continuam vivas, que continuam te amando, que continuam fazendo parte da sua vida. Por isso, essa saudade, esse momento é doloroso, mas não tenha medo de voltar a sorrir, porque algumas pessoas pensam que se voltar a sorrir novamente, elas vão estar apagando da memória aquela pessoa, ou elas vão estar ferindo aquela pessoa que se foi por elas estarem felizes. Nada disso. Aquela pessoa que se foi, com certeza, se ela estivesse com você, ela gostaria que você estivesse feliz, né? E ela quer te ver feliz. Então, você, né, vai voltando a sorrir, você vai retomando a sua vida, independente, porque existem outras pessoas, né, que precisam de você, que gostam de você, que querem conviver com você, apesar dessa dor. É respeitar o tempo, né, que eu falei, mas saber que você pode voltar novamente a sorrir e a renovar as suas esperanças, tá bem? Espero que esse módulo, né, esse episódio, desculpem, tenha te ajudado, né? Que tenha sido positivo para você, que você tenha aprendido algo para vivenciar o luto ou para ajudar alguém que está vivenciando. E como eu disse no início, se você conhece alguém que está vivenciando o luto, envie para ele esse vídeo, né? Quem sabe alguma coisa que eu falei aqui pode ajudar essa pessoa nesse momento tão sofrido que ela está vivendo, tá? Com relação à prática de hoje, eu vou deixar livre, tá? A prática dentro de qualquer um desses aspectos que eu falei. Ou escrever a carta, ou fazer a lista, ou lembrar-se do legado, né? Ou fazer essa limpeza na casa, tirar as coisas dessa pessoa, né? Ou fazer uma reflexão dentro da sua espiritualidade para dar sentido a essa perda, tá bem? Porque, como eu falei, pode ser que você esteja vivendo luto, pode ser que não, pode ser que você esteja em uma fase que alguma dessas coisas vai te ajudar ou não, tá bem? Então, a prática hoje, a tarefa de hoje, fica livre dentro desses aspectos que eu falei, tá bem? E agora vai o spoiler do nosso dia de amanhã. O que que nós vamos falar amanhã? O episódio de amanhã é acolher o perdão, tá? Então, nós vamos trabalhar amanhã com o perdão, com a reconciliação e o quanto que isso contribui para a nossa felicidade, ok? Espero, então, que você esteja comigo todos os dias, né, nesses episódios da nossa série Felicidade na Vida Real. Um beijo e até o nosso próximo encontro.